Hoje eu vou resolver o exercício 2.8 do livro do Mário. Bom, então a primeira coisa é ler o exercício, não? Um projétil é disparado com uma velocidade v0 de modo a passar entre dois pontos a uma distância h acima da horizontal. Mostre que, se a arma for ajustada para um alcance máximo, a separação entre os pontos é D é igual a V0 sobre G, que multiplica a raiz de V0 ao quadrado menos 4GH. Tá? Beleza, então vamos lá para a geometria do cálculo. Os detalhes desse livro, né? A bibliografia do livro, vou deixar aí na descrição desse vídeo. Tá? Então está aqui a geometria para o cálculo. A gente está aqui no eixo devidamente orientado, é um sistema de coordenadas retangulares. Ele foi disparado com uma velocidade inicial v0. Esse vetorzinho de velocidade ele está fazendo um ângulo alfa aí com eixo horizontal, tá? Então aqui está o ponto, o primeiro ponto que ele vai passar, né? E aqui é o ponto Q. Então ele vai passar primeiro pelo ponto P e vai passar depois pelo ponto Q. Aqui está o segmento PQ, vai ser o segmento que une esses dois pontos aí do nosso interesse. E ele está a uma altura H da horizontal, tá? Beleza. Bom, o exercício não falou nada para a gente sobre essa partícula que está se movendo em um local onde há resistência do ar. Então vamos considerar a resistência do ar e a partícula está apenas sujeita à ação de um campo gravitacional uniforme. Tá? Beleza. Então, o que significa que na vertical ele está em movimento fortemente acelerado e aqui na vertical, na horizontal, ele está em movimento uniforme, tá? Beleza. Então, o alcance vai ser dado pela velocidade que multiplica o tempo, tá? Então, decompondo esse vetor velocidade aqui na o módulo, decompondo esse vetor na direção horizontal, a gente vai chegar em V0 cosseno do ângulo alfa, tá? O módulo, né? Estou trabalhando aqui só com grandezas escalares. Então o x vai ser igual a V0t cosseno do ângulo alfa, tá? Beleza, esse é o alcance, um instante de tempo t. O y vai ser dado aí pela equação horária da distância percorrida no movimento fortemente variado, tá? Então, o primeiro termo que viria aqui seria um y0, como ele está partindo aqui de uma altura zero, ele está partindo da origem, então esse y0 é igual a zero, tá? Então, y vai ser igual a v0t seno de alfa, por quê? Esse rapaz aqui, na verdade, é o v0y, que multiplica o tempo. Só que quem é V0y? V0y o valor, né, desse vetor, é o módulo desse vetor aqui projetado na direção aqui do eixo y, né, sobre esse ângulozinho alfa. Então vai ficar V0 seno de alfa. Tá? Então ficou V0 seno de alfa esse termo. Então esse rapaz aqui ele tem unidade de distância. Né? Menos gt ao quadrado sobre 2. Sinalzinho negativo porque a gravidade está orientada aí para baixo, o nosso eixo está orientado positivamente para cima. Beleza. O alcance vai ser máximo quando esse ângulo alfa vai valer 45 graus. Né? Então, se a gente pegar essa equação aqui e colocar cosseno de 45 graus, que vai ser raiz de 2 sobre 2, a gente vai chegar nessa expressão. Tá? Então, x vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, v0, tempo. Vamos isolar o tempo ali, então. Tempo vai ser igual a 2, né, aqui ficou x igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 0t, né, então vamos isolar o tempo, então aqui 2 vezes x, 2x, e a raiz de 2 passa para cá, v0, tá? Beleza? O que a gente vai fazer então? Vamos pegar esse tempo, vamos substituir na equação 2, tá? Então, beleza, y é igual a v0, agora vai vir a expressão do tempo, que é o segundo membro da equação 4, né? E agora vai vir um seno aqui, o seno de quê? De 45, que é raiz de 2 sobre 2, né? Menos 1 sobre 2, então está aqui 1 sobre 2, gravidade, t quadrado. Então vai ser essa expressão ao quadrado aqui, né? 2x, tudo isso aí entre parênteses, ao quadrado, vai ficar 4x ao quadrado,
Esse cara ao quadrado vai ficar 2, esse rapaz ao quadrado vai ficar V0 ao quadrado, né? Beleza, então vamos ver aí. Então essa aqui vai ser a altura ali, sobre um ângulo de 45 graus, né? Beleza, o que a gente vai ter aqui então? Vamos poder simplificar aqui o raiz de 2 sobre a raiz de 2, né? Vamos poder simplificar o V0 e o V0, o 2 com 2, vai sobrar só um x aqui, né? Aqui a gente vai poder simplificar 2 vezes 2, 4, simplifica com 4 em cima, né? Dividiu, então sobrou só esse termo, né? Beleza. Nós queremos encontrar o x, né? A gente quer encontrar esse x aqui, tá? Então a gente vai ter um x, né? Vai ter um alcance, né? Quando o cara passar pelo ponto P, tá? Então pega por exemplo, pega essa distância aqui, projeta aqui no x aqui, ó. Então a gente vai ter esse comprimento aqui, tá? Imagina que está passando aqui um segmentozinho de reta, o pé da perpendicular desse segmento de reta até a origem vai ser essa distância aí que a partícula percorreu em relação ao eixo x, até o ponto, considerando o ponto P, a perpendicular do ponto P em relação ao x, tá? É a mesma coisa aqui, ó. A partícula vai fazer isso aqui, vai passar pelo ponto P e agora ela vai vir para cá, para o ponto Q. Imagina esse movimento sendo projetado aqui, ó, na horizontal. Primeiro ponto P, depois o ponto Q. A gente vai ter um x de P e um x de Q. O exercício quer a diferença. X de Q menos x do P. É isso que ele quer, tá? Então a gente vai ter uma equação de segundo grau, né? E vai ter duas respostas. Ele vai subtrair essas duas raízes. Bom, onde está essa equação? Cheguei nessa equação aqui, né? Beleza. Então vamos passar esse termo aqui para cá. Ele está aqui negativo, passa para o primeiro membro, positivo. Esse cara está aqui positivo, passa para cá negativo. O y está quietinho aqui. E aqui vai ser zero, né? Tirei todo mundo aqui, passei para cá, ficou zero aqui. Beleza. O que a gente pode fazer aqui para deixar esse cidadão, o quociente de x ao quadrado, sendo 1, né? Para ajudar a gente depois. Vamos multiplicar tudo por v0 ao quadrado. Então aqui vai ficar v0 ao quadrado, dividido por v0 ao quadrado, vai simplificar v0 vai dar 1 aqui embaixo, né? Aqui vai aparecer um v0 ao quadrado, aqui vai aparecer um v0 ao quadrado também. E agora vamos tirar esse cara daqui, o g. Então vamos dividir toda a equação por g. Então aqui vai ficar 1, né? O coeficiente aqui vai ser 1 que multiplica x ao quadrado. Aqui vai vir um g aqui embaixo e esse termo aqui vai ficar dividido por g. Isso é igual a zero, tá? Aqui ficou só 1. A gente tem aqui uma equação de segundo grau, tá? Então aí a gente vai trabalhar com as duas raízes, tá? Então como que a gente resolve isso aqui? X vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá? Então note que tem duas raízes, mais ou menos, né? Entre o menos b e a raiz de delta. A raiz com o sinalzinho menos ali entre o menos b e a raiz de delta vai ser o x do p, tá? Então vai ser esse cara aqui, ó, a distância entre o zero até que o pé da perpendicular em relação ao ponto P, tá? Então essa distânciazinha aqui que eu estou percorrendo aqui com a lupa, tá? Até aqui mais ou menos, tá? Só que essa equação dá exatamente. Aqui é porque eu estou percorrendo a lupa aqui, né? Por isso que eu falei mais ou menos. Então esse carinha aqui é a distância percorrida pela partícula, né, em relação à horizontal, né, só que até ela chegar ao ponto P. Então ela vai fazer isso aqui, ó, né? Tá fazendo isso aqui, ó. Esse movimento aqui é da partícula até o ponto P e a sombra também está se movimentando, é claro, né? Você quer saber o comprimento dessa sombra, tá? Até a sombra até a partícula chegar no ponto P, tá? Então vai ficar menos b sobre 2a. Então, olha só, aqui é o A que multiplica o x ao quadrado, aqui é o B que multiplica o x. E esse cara aqui todo é o termo independente, que eu não estou multiplicando x, por isso que é chamado de termo independente, é o C, tá? Então, menos B sobre 2A. Então, vai ficar, quem que é o menos B? Quem que é o B? O B é esse carinha aqui, ó, com sinal negativo. Só que a gente quer o menos, por isso que ele ficou positivo. Dividido por 2 vezes A. Quem que é o A? 1 vezes 2, vai ficar esse rapaz aqui, né? Menos a raiz de delta sobre 2a. De novo, 2 vezes 1. Então, por isso que eu coloquei, ó, 1 sobre 2 que eu coloquei, tá? Raiz de delta. Quem que é o delta? B quadrado. Quem que é o B? Esse carinha aqui, o sinal, né? Só que quadrado. Menos vezes menos vai dar mais.
V0 ao quadrado vai dar V0 à quarta. G quadrado, G ao quadrado, G quadrado, né? Menos 4AC. Então, 4 vezes essa galera aqui, que é o termo independente. Beleza? Ótimo. Então, esse carinha é o G1. O que a gente pode fazer? Aliás, ele é o X1, né? O que a gente pode fazer com esse pessoal aqui? Vamos dividir tudo aí. Vamos simplificar. Simplificar não. Vamos colocar em evidência o termo V0 ao quadrado e um termo G quadrado. Tá? Por quê? Porque eu vou poder depois tirar esse cara aqui, que é um termo quadrado, e colocar aqui. Tá? Então, esse termo dividido por isso aqui vai dar um V0 quadrado. Tá? Esse pessoal dividido por isso vai dar menos 4GH. Tá? Se você pegar esse 1 sobre G quadrado, que multiplica esse caboclo aqui, tá? Vezes, é claro, vezes o V0 quadrado aqui, você vai notar que vai sobrar aqui um G no denominador. Tá? Então, é por isso que vai ficar um G quadrado aqui. Tá bom? E por isso que vai ter um G aqui. Né? Beleza, esse G está aqui porque quando você for multiplicar por esse termo, vai sobreviver esse G aqui no denominador, se por acaso precisar tirar a prova, ou ter que voltar aqui na expressão para fazer alguma conferência, tá? Beleza, então essa é a distância 1, é a distância menor, né? E a distância maior, que é a distância que a partícula vai estar, né, ó, agora essa distância maior, que até o ponto Q ali, ó, vai fazer isso aqui tudo, ó, até chegar aqui. Então, esse aqui é o movimento de fato da partícula, é dotado de duas velocidades, né? Ó. Então, esse é o movimento de fato. Agora, quando você vai olhar só o movimento da sombra, é daqui, né? Ó, daqui onde está partindo a lupa, até o pé da perpendicular do ponto Q em relação ao X aqui. Né? Então, essa aqui é a distância maior, é o alcance maior. Tá? Beleza. Então, a gente vai pegar essa expressão aqui do X1, né? E agora é mais, vou usar o sinal mais. Então, ó, mais, tá? E agora, o que ele quer? Ele quer justamente essa diferença, né? Entre o alcance até o ponto Q e menos o alcance até o ponto P, que é justamente o comprimento desse segmento, PQ, tá? Então, ele está chamando de D, não é? Essa distância ele chama de D. O D vai ser o comprimento maior, o alcance maior, menos o alcance menor. O alcance maior é dado pelo segundo membro da equação 12, né? E o alcance menor é dado pelo segundo membro da equação 11. Tá? Então vai ficar a equação, o segundo membro da equação 12, esse cara, menos o segundo membro da equação 11. Então olha só, esse cara aqui, esse primeiro termo do segundo membro da equação 11, e o primeiro termo do segundo membro da equação 12, na hora que a gente jogar aqui, um vai subtrair um pelo outro. Eles são termos simétricos, vai zerar. Tá? Agora, esse rapaz aqui, ó, menos esse cara, menos com menos dá mais. Então, você vai estar somando essas duas raízes. Note que o coeficiente é meio. Né? Meio mais meio, 1. Então, você vai ter uma raiz. Então, ó, meio mais meio, você vai ter uma raiz. 1 que multiplica a raiz. Tá? Como esse rapaz aqui é quadrado, V quadrado, V0 ao quadrado e G quadrado é um termo quadrático, você tira a raiz dele, ele vem para cá. Então, D é igual a V0, aquela distância, PQ, que o exercício está querendo. Ele vai ser V0 sobre G, que multiplica a raiz de V0 ao quadrado, menos 4GH. Tá? É isso aí e Feliz Natal.